não tinha o software PowerPoint. E por isso que tem todos estes símbolos estranhos. Mas bom, o PowerPoint de vez em quando é só um apoio para dar imagem, e talvez é bom também falar sem imagem, sem apoio. O que gostaria de dizer? Que estamos aqui para tentar divulgar, estamos aqui no Instituto para divulgar a cultura e os livros franceses, a literatura e também as ciências humanas. Então, se vocês vão ver o site do Instituto Français de Portugal, que se encontra facilmente na internet, tem uma página sobre a Mediateca e uma página intitulada Livro. Sobre esta página tem o meu contato e tem também um link sobre o CNL, que é o Centro Nacional du Livre, em França. Que isto é a primeira instituição que gostaria de falar desta instituição, que é muito tem muita história. Esta instituição foi criou após da Segunda Guerra Mundial e tenta de apoiar o mundo da edição, dos autores e dos tradutores. Através desta instituição, o CNL, Centro Nacional du Livre, os editores têm a possibilidade de pedir um apoio para a tradução. Este apoio agora é um pouquinho mais difícil de ter este apoio. Conheço editores aqui em Portugal que desistiram de pedir este apoio porque agora a instituição pede muitas coisas. O que a instituição pede para ter este apoio à tradução? Por exemplo, se entre vocês tem um editor, como sei que há editor aqui nesta sala, que quer pedir o apoio do CNL. Vai pedir um formulário e depois tem que preencher algumas coisas e, sobretudo, pedir ao editor de já entregar 10% do texto que vai estar traduzido. Além disso, tem que dizer quanto o editor vai pagar a tradução, seja a página. Foi pedido isto para exigir dos editores que eles paguem bem os tradutores, porque isto é um problema. Então, foi feita uma pesquisa, uma investigação na escala internacional para saber qual era o padrão, o esquema a tarifa, quanto custava uma página. Então, tinha uma média e tem que pagar bem o seu tradutor, sobretudo quando o editor quer uma boa tradução. É importante que o editor seja bem pagado, senão ele não vai ter tempo de fazer as pesquisas nos dicionários, mas não só nos dicionários, no internet, falando com o escritor, mas também pesquisando nos livros para conhecer coisas de cultura que estão envolvidos nesta tradução. Então, por isso é importante. Hoje, é verdade que o CNL pede que uma tradução no Portugal, a página, seja pagada mais de 10 euros. Pois tem diversas exigências, se é um ensaio muito difícil ou se é uma tradução de um romance mais fácil. Depende disso também que está envolvido nesta exigência de pagar bem ou não. O apoio da tradução pode cobrar 60% da tradução total. Que isto parece muito... Vou apagar este computador que não serve a nada, visto o problema técnico. Bom, deixamos assim. Pois, então, 60%, que é mais da metade. Não é nada. Não é nada importante. Conheço editores que fazem este cálculo. Eles pedem o apoio, pois dizendo, se temos o apoio, tem a possibilidade de pagar modo melhor o meu tradutor.
Se não recebo o apoio, bom, pronto, vou pagar ele menos, então talvez vou ter uma tradução menos exigente também. Mas acho que isso é importante entrar nesse esquema de exigência e depois ver. Além desse apoio à tradução, isso está concernando então o editor. Mas o tradutor, ele mesmo, pode ter a possibilidade de pedir uma bolsa ao CNL, fazendo uma candidatura. As candidaturas são para agora, por exemplo. Então, agora vou mandar ao tradutor que conheço o formulário para preencher, se eles querem ir para 1 mês ou 2 meses em França, sendo pagado 2.000 euros por mês. E com essa bolsa tem a possibilidade de ter uma imersão na França, de talvez se encontrar-se com o autor, se o autor é ainda uma pessoa viva, e pode estar alojado em Arles, na cidade de Arles, que é uma cidade lindíssima, onde tem um colégio internacional de tradutores literários. A semana passada recebemos aqui o diretor deste colégio, Jorn Cambronin, que vem cá para falar deste apoio e falar da tradução mesma, porque ele é um tradutor. E neste colégio, o colégio é um ex-hospital onde o pintor Vincent van Gogh foi curado. Penso que todos vocês conhecem este quadro do quarto amarelo dele. Bom, está neste convento, onde estão alojados os tradutores. E assim para 2 meses. E estes 2 apoios não são exclusivos, quer dizer, um editor pode receber o apoio à tradução para um livro e o tradutor, para este mesmo livro, pode receber a bolsa e vir na França para traduzir o livro. Então, ele vai ter uma tradução pagada por o editor e uma bolsa para fazer a tradução. Então, neste caso, conheço alguns livros que assim foram apoiados 2 vezes. Está lá em mente, vai sair próximo ano l'Histoire des Chambres de Michel Perrault, uma história dos quartos, desculpa, dos quartos assim na história, que ficou apoiado assim 2 vezes, uma vez por um apoio à tradução e uma segunda para a bolsa do tradutor. Isso é para o CNL, o Centro Nacional do Livro, que permite o apoio à tradução. O segundo apoio importante que nós temos, porque por o CNL não faço a administração disso, posso ajudar, posso dar explicação, mas não sou eu mesmo que faço, está organizado mesmo em Paris. Então temos o link, mas não temos, não fazemos mesmo. Mas é a mesma coisa. Posso ajudar se alguém não conhece, dar e fazer este intermediário. Tem outro apoio, é uma coisa que fazemos nós diretamente com o Instituto Français lá em Paris. É o apoio à cedência dos direitos. Por exemplo, um editor quer comprar os direitos de um livro francês. O contrato está para estar assinado entre o editor francês e o editor português. Lá, o editor português tem a possibilidade de dizer ao editor francês: tá bom, mas não vou pagar em seguida os direitos porque vou fazer a candidatura ao apoio, a pedida de apoio para a cedência dos direitos. E os editores franceses conhecem bem este apoio, de vez em quando não estão muito contentes, porque sabem que
eles vão receber os direitos mais tarde, mas eles sabem também que é importante, então aceitam normalmente. E se assina o contrato e bom, é uma pena que não temos o PowerPoint, porque tinha todos os formulários que coloquei lá, mas é uma coisa muito fácil. Tem um formulário de candidatura onde o editor se apresenta o projeto, apresenta sobretudo um orçamento equilibrado do projeto, um orçamento previsional. Não é uma coisa que diz exatamente o projeto do ponto de vista financeiro. É um projeto assim previsional. E tem também a fotocopia do contrato e, além disso, uma convenção entre o editor português e o Instituto Francês. É com esta convenção que depois o Instituto Francês vai poder pagar os direitos ao editor francês. Não sei se fiquei bem clara sobre este sistema. Então, uma coisa administrativamente um pouquinho pesada, sobretudo porque tem só 2 comissões. Tem uma comissão em abril, quer dizer que temos que entregar as candidaturas em março, metade de março. E tem outra comissão em agosto, não, seja, em setembro, mas temos que entregar para o 25 de agosto. Então, duas comissões, talvez são poucos quando tem uma pressa para editar. Quando não tem pressa, dá esta possibilidade. E, normalmente, é a totalidade dos direitos que estão apoiados. De vez em quando os direitos são muito caros, 5.000, pode acontecer que paguem só a metade. É um apoio parcial. Mas, normalmente, é toda a totalidade dos direitos que estão apoiados. Bom, quais são os livros que têm a melhor oportunidade de estar apoiados? Claramente são os livros menos comerciais, porque o Instituto Francês vai considerar que, não sei, por exemplo, não sei se vocês conhecem um autor francês que se vende muito bem, que se vende também aqui, que chama-se Marc Lévy. Com o livro de Marc Lévy, não podemos o Instituto Francês não vai dar um apoio à segurança dos direitos. E nós também vamos dizer não precisa fazer uma candidatura porque, bom, não vale a pena. Tem também uma exigência de apoiar a cultura, como pode dizer, mais exigente. Os livros apoiados vão ser os livros de Jacques Rancière, os livros que Laurent Godet, como estou a pensar como em nome de Tahar Ben-Jelloun. Por exemplo, Tahar Ben-Jelloun vai apresentar o seu livro 22 de junho no Instituto Francês. E também vai fazer uma conferência na Fundação Gulbenkian o 23 de junho sobre o printemps árabe, que nós chamamos em França as primaveras árabes, as revoluções árabes. E antes vai fazer a apresentação do seu livro Le Premier Amour est toujours le dernier, o primeiro amor é sempre o último. E isto é um livro que foi apoiado para a segurança dos direitos. E bom, o que é bom quando tem assim o apoio, uma candidatura, que podemos também depois pensar no lançamento do livro. Ou seja, vamos acompanhar o nascimento do livro aqui em Portugal, desde o início, ou seja, o fato de comprar,
os direitos até o lançamento aqui do livro pela campanha de promoção, pela chegada do autor. Isto é a nossa lógica no Instituto Français de Portugal, como nos outros institutos. Então, para fazer uma coisa breve, 2 apoios, um pela tradução, CNL, Centro Nacional do Livro, outra pela cedência dos direitos, Instituto Français. O meu trabalho começa a tornar-se interessante quando posso ajudar o editor português a entrar em contato com o editor francês. Não acontece sempre, porque os editores portugueses não conhecem bem os responsáveis dos direitos estrangeiros nas editoras francesas, têm boas relações e tal, e isso se arranja muito bem. Mas acontece de vez em quando que uma grande editora francesa não vai conhecer uma pequena editora portuguesa que faz um trabalho maravilhoso, mas não conhece ele. Então, esta grande editora francesa, que tem muitas pedidas, não vai responder em seguida ao pequeno editor português que vai se chamar. Por que não me está a responder? Então, neste momento, liga para mim dizendo: seria possível que nós ligamos juntos ao editor francês para saber se é livre, é possível, não é possível? Então, posso também dar esta ajuda, porque de vez em quando aqueles que se ocupam dos direitos em França nos pedem assim informações sobre isso. Pois tem também alguma novidade. O Instituto Francês, que tem um ano agora de vida, o Instituto Francês lá na França, criou uma plataforma e queria... Não temos o Wi-Fi aqui, não? Não. Esta plataforma chama-se IF, como Instituto Francês, IF Verso, como recto verso. E o que é IF Verso? É a plataforma do livro francês traduzido no mundo. Esta plataforma ainda não é exaustiva, quer dizer, não tem todos os livros franceses traduzidos no mundo. Mas esta plataforma funciona mais ou menos como o Facebook. É tipo como o Facebook, funciona hoje como o Facebook e pretende ser um pouquinho o Wikipédia do livro francês traduzido do mundo. Então, é só tornar-se membro e tem um manuário dos editores no mundo que publicam obras francesas. Tem a possibilidade de comunidade, de grupos, de ter amigos, como o Facebook. E também tem os anuários dos direitos, les chargés de droit, estas pessoas lá em França que vendem os direitos. Na França não temos muitos agentes literários. Aqueles que fazem o trabalho de agentes literários são estas pessoas, mas parte do tempo são mulheres, que são encarregadas dos direitos estrangeiros. Então tem o anuário é uma possibilidade de... E o ideal é esta plataforma, IF Verso, foi concebida assim como um wiki, seja um instrumento de inteligência coletiva, onde o ideal seria todos os editores entrar os livros franceses publicados lá, para assim, ter uma imagem do que se publica assim nos países estrangeiros de francês. Então, agora não tem todo, tem mais... porque recuperar muitas notícias biográficas, então livros que foram lá no Index Translatinum do UNESCO, porque já no site do UNESCO tem uma base de dados com os livros traduzidos no mundo, então foi recuperado os livros franceses.
são, bom, de um ponto de vista técnico, uma coisa difícil. Por exemplo, hoje, de saber como os livros franceses traduzidos no Portugal, todos os livros poderiam ser recuperados para estar colocados nesta plataforma. E seria bom ver com, não sei, a livraria online Book, como se poderia fazer assim, nós falamos de derivação das notícias, ou com a Biblioteca Nacional também. Ainda não pensei nisso, não pensei, tenho os contatos, tenho que trabalhar, talvez vocês que estão do meio editorial têm ideias, então a minha apresentação é também uma sessão de informação tenho questões e espero a vossa resposta a essas questões também. Muito obrigado para a vossa atenção e deixo a palavra à minha colega Teresa do Goethe Institut. Obrigada. Bem-vindos então aqui também agora à parte alemã. O meu nome é Teresa Laranjeiro, trabalho há 5 anos no Instituto Alemão, sou bibliotecária e também sou responsável pelo nosso programa de apoio à tradução. Como vocês já devem ter visto, tem nas cadeirinhas o nosso folheto do programa de apoio à tradução e que vos dá já assim algumas ideias sobre como é que funciona o nosso programa. O que é o apoio à tradução do Goethe Institut é um programa que visa incentivar a tradução de autores alemães para outras línguas, neste caso cá em Portugal, para o português. É um programa mundial, ou seja, existem todos os institutos de todo o mundo e tenta sempre divulgar um bocadinho mais da literatura alemã. Este programa é exclusivo para autores alemães, ou seja, não de língua alemã, embora hajam algumas exceções, mas geralmente costumamos ter algumas perguntas de editores que querem publicar autores suíços ou autores austríacos e o que nós tentamos sempre fazer é primeiro reencaminhá-los para os programas dessas línguas, porque também existem, ou seja, tanto para os autores austríacos como para os autores suíços existe também um programa de apoio à tradução e nós podemos também sempre ajudar a fazer esses contactos para facilitar o trabalho às editoras que nos procuram. O nosso trabalho geralmente é mais com as editoras, ou seja, o nosso programa de apoio à tradução é virado para as editoras. Quem se pode candidatar são as editoras que vão ao nosso site, que tem aí também no folheto a indicação, vêem as datas as datas necessárias para a apresentação das candidaturas, têm lá no nosso site também o folheto, o formulário que têm de preencher devidamente, assinar pela editora, enviar-nos o resto da documentação, que geralmente é o contrato com o tradutor, o contrato de licença com a editora, recensões da obra e alguns exemplares da obra, mas isso vocês podem ver lá no nosso site, que é sempre mais simples. As editoras fazem então, reúnem o processo, enviam-nos o processo, com também uma justificação do projeto, ou seja, uma coisa muito importante para nós é saber porque é que a editora quer publicar essa obra, como é que isso é importante para o seu programa editorial e para a publicação cá em Portugal. Enviamos essa informação toda e nós avaliamos a candidatura aqui em Lisboa e então depois essa candidatura segue para Munique para a reunião das comissões de seleção que vão então decidir que candidaturas são aceitas ou não. Ao contrário do que diz nesse folheto, este folheto já é um bocadinho antigo, nós neste momento temos 4 reuniões da Comissão de Seleção, ou seja, 4 vezes por ano reúne-se a Comissão em Munique, que então pode avaliar as candidaturas. Dessas 4 reuniões, apenas 2 são para não ficção, ou seja, as 4 são para literatura, para ficção, mas apenas 2, a segunda e a última, ou seja, em abril e em outubro, perdão, se não me engano, são para não ficção, ou seja, sociologia, história, geografia, ou seja, todas as outras áreas que não sejam importantes. Nessa altura podem então consultar o nosso site, ver qual é que é a próxima reunião, se o livro que querem entregar se enquadra ou não e enviar-nos a candidatura. Ou melhor ainda, quando a editora decidir publicar uma obra de um autor alemão, fazer um pouco como a colega francesa também disse, contactarem-nos
pedirem ajuda, pedirem auxílio, perguntarem qual é que é a melhor altura para enviar a candidatura, porque há sempre pequenas alterações que podem ser necessárias, há sempre prazos que podem ter de ser alterados e isso acaba sempre por atrasar um bocadinho as candidaturas. Mas o mais importante é sempre terem contacto connosco, perguntarem-nos qual é que é a melhor altura, o que é necessário, se está tudo completo, então nós podemos fazer a avaliação e enviamos para Munique. Eu não sei se as pessoas que estão aqui são todas da área das editoras. Há também tradutores aí pelo meio. Geralmente, como eu estava a dizer, este programa é para as editoras, mas os tradutores também podem ter um papel muito importante. Qual é que é esse papel? Todos nós sabemos que as editoras muitas vezes escolhem livros para editar através do apoio dos tradutores, ou seja, os tradutores sugerem às editoras um ou outro livro, geralmente os tradutores que irão traduzir essa obra, e a editora então aceita ou não. Acontece muitas editoras que têm tradutores que leem os livros, vários, para lhes sugerir obras. Neste processo, os tradutores podem também ser uma mais-valia. Porquê? Porque muitas editoras não conhecem estes programas, ou acham que estes programas são muito complicados, ou não têm tempo para se dedicar a isso porque têm de fazer outros trabalhos. O tradutor pode sempre informar as editoras do processo, ou seja, dizer que existe este programa de apoio à tradução, indicar-lhes o site, ajudar a tratar das papeladas que são necessárias, geralmente das justificações, das análises, ou seja, todo o processo de papel que é sempre necessário para as editoras pode ser feito ou pode ser também ajudado pelo tradutor. E assim conseguem não só que a editora traduza a obra, mas também que seja uma mais-valia para o vosso trabalho. Tal como a minha colega francesa disse, as obras que são enviadas para a candidatura são avaliadas aqui em Lisboa e depois são então enviadas para Munique. Geralmente, o apoio às candidaturas, que é exclusivamente para a tradução, ou seja, nós não temos nenhum apoio para a edição. O valor de apoio para a tradução costuma estar à volta dos 50%, 60%, 70%, 80%, ou seja, dos 50% para cima. Depende muito das candidaturas. Se for uma obra de 10 mil euros, 15 mil euros, uma obra mais importante, se for um tradutor muito mais reconhecido, que tenha um valor de tradução, como tem de ir o contrato de tradução, tem de ir também qual é que é o valor que o tradutor irá receber. Se for uma obra mais importante, irá receber mais valor. Se for uma obra que, se calhar, a tradução dela, o apoio que ela irá receber não será muito justificativo, poderá receber menos, ou poderá receber mais. Ou seja, é uma coisa sempre que nós nunca conseguimos dizer à partida. Temos sempre muitas editoras a perguntarem-nos, então, e se eu enviar esta candidatura, quanto é que poderei receber? Isso é uma coisa que nós não conseguimos dizer. Isso é uma coisa que é só avaliada em Munique, que é decidida lá, mas a partir dos 50% para cima, dependendo do valor da candidatura, do autor, da importância da obra para a publicação cá em Portugal ou não. Mais informações têm também aí sobre que tipo de obras podem ser apoiadas. Varia muito da época em que nós estamos, mas nós aqui estamos a tentar cada vez mais que sejam apoiados novos autores alemães, ou seja, sair um bocadinho dos clássicos que já foram traduzidos em Portugal, embora nos anos 20, nos anos 30, e começar um bocadinho a traduzir os autores que agora estão cada vez a sair mais na Alemanha, a ter reconhecimento, mas que ainda não são conhecidos. Essa é a área que nós tentamos sempre divulgar um bocadinho mais, mas também aceitamos filosofia, sociologia, história, ou seja, todas essas áreas que aqui vêem. Mais informações, tinha aqui mais algumas notas. Como eu disse, também da parte dos tradutores, embora nós não tenhamos nenhum apoio direto aos tradutores, também temos contactos com muitos programas de apoio aos tradutores na Alemanha. Ou seja, também existe na Alemanha vários locais onde os tradutores podem receber acompanhamento para a sua tradução. Existe também uma espécie de um colégio internacional de tradutores, onde os tradutores podem ir fazer uma temporada na Alemanha para traduzir um livro e estar na mesma casa com vários outros tradutores que estão a trabalhar noutras obras. Temos muitos programas dessa área, que se calhar estar aqui a enumerá-los era um bocado difícil, mas que podem sempre contactar connosco e nós teremos sempre algumas informações para vos dar. Depois da tradução feita, ou seja, depois da entrega à candidatura, depois de receberem o apoio, também tentamos sempre acompanhar a editora quando chega à parte da publicação da obra, da apresentação do livro. Gostamos que os autores venham cá apresentar as suas obras, que passem a ser um bocadinho mais conhecidos do público, porque se os clássicos já toda a gente conhece, os jovens autores alemães que
fazem bastante sucesso e que cá ainda são muito desconhecidos, por vezes passam um bocadinho ao lado. Ou seja, se estão na FNAC ou assim, em qualquer lado, numa livraria, veem um livro de um autor desconhecido, é um bocadinho difícil pegar nele, ao contrário do que se for um autor já conhecido. Então as apresentações são sempre bastante importantes e podem sempre também contactar connosco. Nós podemos, desde fazer lançamentos no nosso instituto, a falar com as editoras para ver programas complementares. Isso é uma coisa que também tem de ser feita com um bocadinho de antecedência, ou seja, não é depois da obra já estar publicada que vamos começar a pensar nisso, não é desde o processo da apresentação da candidatura até a publicação da obra e a apresentação da obra. Nós queremos sempre acompanhar as editoras e estar em contacto convosco. Qualquer dúvida, têm sempre aqui o nosso folhetezinho, têm os nossos contactos na nossa página de internet. Se forem goethe.de/Portugal, tem lá também na coluna da esquerda uma secção que diz biblioteca e por baixo da biblioteca tem programa de apoio à tradução. Podem sempre encontrar-nos lá, ter os nossos contactos todos e, bom, é basicamente isso. Ficamos à espera das vossas candidaturas, das vossas perguntas. Se quiserem mais algum incentivo, esse outro folhetezinho que aí tem das 24 horas de literatura alemã, cerca de metade dos livros foram apoiados por nós nos últimos 4 anos. Dá sempre alguma ideia daquilo que poderemos ajudar a fazer. E é só. Dúvidas para mim, para a minha colega? Sugestões? Sim. Os autores alemães têm que ser autores germanicamente puros, podem ser autores afro-alemães ou turco-alemães ou turcos a viver na Alemanha, a escrever em alemão. Quais são os critérios? Ou seja, existe aquela ideia da Leitkultur alemã que se vai espalhar pelo mundo. Ou quais são os critérios, digamos, mais em termos de conteúdo, não só em termos de género? Posso dar, por exemplo, um exemplo de um que vai ser agora publicado em setembro, a Herta Müller, que não é uma autora puramente alemã, é romeno-alemã, e os livros dela já receberam apoio. E se forem ver nessa lista estão também outros autores que não são, digamos, o puramente alemão. Ou seja, depende muito das obras. Vladimir Kamina também, por acaso não teve o apoio, o livro que vai ser agora lançado, mas poderia ter recebido. Ou seja, não nos vamos limitar mesmo só aos autores que fossem alemães puros, não estaríamos um bocadinho limitados. É mais no caso, por exemplo, dos autores suíços, já teremos de verificar. Se forem clássicos suíços, por vezes podemos aceitar, depende do nível da quantidade de candidaturas que tivermos. Se não, podemos sempre reencaminhar para os colegas da Embaixada Suíça, da Embaixada da Áustria, e eles também têm esses programas. Mas cada caso é um caso, cada autor é um autor, e é sempre uma questão de nos enviarem um e-mailzinho, ou ligarem-nos, ou passarem pelo Instituto, e nós podemos sempre verificar, conversar com os nossos colegas em Munique e ver o que é que poderá ser aceito ou não. Mais alguma pergunta? Só no caso da candidatura ao apoio à tradução, a Goethe ajuda a editora a negociar os direitos ou essa parte? Geralmente as editoras comercializam os direitos elas próprias. Podem pedir-nos a informação de como é que podem contactar a editora, ou seja, nessa área. A questão da língua não será um fator, porque o inglês é a língua franca na área das editoras, ou seja, contactando-se a editora em inglês, nós poderemos ajudar a encontrar os responsáveis pelos direitos das obras. Por exemplo, para obras clássicos, por vezes é complicado saber quem é que detém os direitos nesse momento, porque mesmo aqueles que já supostamente não têm direitos de autor, por vezes ainda alguma edição ainda terá os direitos de autor. Mas isso podem sempre contactar connosco, nós tentamos pôr em contacto com a editora, pois claro, assinatura dos contratos e essa parte tem de ser mesmo feita pela editora. Por isso é que o nosso programa é virado para as editoras, porque nós precisamos de um contrato de licença das editoras, ou seja, do contrato que é assinado com a editora alemã, para dar seguimento ao processo. Lá está, e depois os tradutores podem sempre ajudar a encaminhar este processo. A questão da língua, por vezes, é uma barreira, ou poderão pensar que é uma barreira, embora lá está, o inglês é a língua franca e conseguimos sempre fazer alguma coisa nesta área. A questão é se o Goethe não se envolve tão diretamente. Não, nessa área não. E outra questão, há um prazo para a realização da tradução, que é definido logo.
Geralmente são 18 meses, ou seja, a partir do momento em que a candidatura é aceite, não por nós, mas em Munique, até porque nós enviamos as candidaturas com pelo menos 1 mês e meio de antecedência para Munique, por isso é que os prazos também são assim bastante alargados. Os resultados das reuniões costumam chegar a cerca de 1 mês, mês e meio depois, e a partir desse momento a editora tem um prazo, um limite para publicar a obra, que é, se não me engano, um ano e meio, e pode ser depois estendido por mais 1 ano e meio. Mas isso também vai depender muito do contrato que a editora celebrou com a editora alemã, porque poderão lá também ter alguma restrição de tempo. Mas isso são questões contratuais entre as várias editoras, isso já é uma coisa que sempre que a própria editora tem de tratar. Pode haver, por exemplo, uma editora alemã que meta no contrato de direitos de tradução só 1 ano ou qualquer coisa assim, mas isso lá está, são coisas já mesmo a tratar entre as duas editoras. Da nossa parte é 1 ano e meio. Sim. Gostava de saber como é que, tanto do lado francês como do lado alemão, se funciona para a tradução de literatura infantil. Também apoiam esse tipo de tradução? Ou se é, porque eu não vi assim nas listas, esse tipo de literatura infantil e juvenil? Entra ou não entra? Da nossa parte, sim. Nós não costumamos ter candidaturas dessa área, mas sim, também aceitamos candidaturas de infantil-juvenil, embora não seja a nossa prioridade. Ou seja, se, por exemplo, tivermos 10 candidaturas, também nunca acontece muito, para uma reunião, se for um livro infantil-juvenil muito reconhecido, bastante importante, sim. Se for uma obra que não seja tão importante, como sempre já tivemos candidaturas da área de fantasia e assim, tínhamos outras candidaturas que para as nossas áreas eram mais relevantes, podemos ter de recusar a candidatura aqui. Mas depende, lá está, muito da obra e do autor em si. Da nossa parte, também uma possibilidade. Não recebemos muitas candidaturas. Estou a falar dos apoios à cedência dos direitos. Pelo apoio à tradução, claro que, bom, quando se pensa em literatura juvenil, o álbum não tem muito texto, então talvez não vale a pena fazer uma candidatura. Mas para o apoio aos direitos, seria muito bom fazer uma candidatura. Não sei se o fato de ter só 2 comissões no ano não é um inconveniente para os editores, talvez é o problema. Esqueci de dizer que para o apoio à tradução, então do CNL, tem 3 comissões também, como pelo Goethe. E são 3 comissões, todas áreas confundidas. Ou seja, não temos uma comissão para as ciências humanas ou outra para a ficção. É sempre a mesma para os livros estrangeiros. E, bom, mas para a literatura infantil, pessoalmente gostaria de ter mais candidaturas, porque, não sei, juvenil. Não recebi nenhuma candidatura sobre 5 comissões que já organizei, que participei a esta comissão. Como, por exemplo? Por exemplo, traduzir uma obra do alemão, se eu vou para a chancela, essa obra em Portugal? Em princípio, não. Nós não temos... Pois não, nós não publicamos obras. Não é uma coisa que... Não, geralmente nessa área não. Pode ser só em caso de um projeto aqui em Portugal, junto com o Goethe, e depois vai ser lançado um livro sobre o projeto. Foi, acho que alguns anos atrás, foi lançado um livro junto com o Gulbenkian sobre o direito na literatura. Neste caso, nós entramos com dinheiro, mas a parte da publicação fica com uma editora portuguesa. Isso é muito raro. Já agora, em questão dos livros de infantil-juvenis, em 5 anos nunca tivemos nenhuma candidatura. Nem de infantil, nem de juvenil. Por isso,
Eu se calhar pego nesta última pergunta. Eu sou tradutora freelancer e a principal profissão é essa. E traduzo na área da medicina, fundamentalmente alemão e português. Aqui estudei uma académica, tenho facilidade. E há uns poucos anos pedi a um colega meu para traduzir a autobiografia de um dos principais psiquiatras alemães da viagem do século. Alemães europeus, e traduzi, entretanto, a editora teve um design e fui, portanto, fechou-se. E eu tenho muita pena que uma hora de inovação muito interessante. Isso é sempre muito complicado, porque lá está, como o processo tem de vir das editoras, a própria editora é que vai ter de arranjar uma solução. Mas a questão é, a editora alemã vendeu os direitos para a editora portuguesa? Não. A editora que me pediu é uma editora portuguesa, é uma editora de um colega meu. Sim, mas a editora portuguesa teve que comprar os direitos a uma editora alemã. Geralmente esses direitos são vendidos por um X tempo. Se não publicam o livro durante esse X tempo, os direitos revertem novamente para a editora alemã e eles então vão ter de vender, ou podem ou não vender outra editora. Agora, os direitos são vendidos por X tempo, pode ser 5 anos, pode ser 7 anos, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, depende do contrato que fizeram com a editora alemã. Perguntei a uma colega como é que ele disse, isso já caiu no domínio público, se encontrares alguém. Sim, se pagou cair no domínio público também precisa de um editor, porque uma editora tem que entregar a candidatura. Se a senhora encontra uma editora portuguesa que quer publicar, pode entregar a candidatura. Mas nós não podemos aceitar, digamos, um projeto de um tradutor que quer publicar o texto ou o livro e contar com apoio para isso. Não, eu não sou pena. Não, exato. Tenho pena que eu às vezes não seja. A única coisa que há a fazer é ter de procurar outra editora que possa estar interessada, porque como nós não fazemos edição própria, temos sempre de ficar à espera de uma outra editora. E a importância dos tradutores é exatamente em tentar encontrar as editoras e tentar... Pensei que houvesse algum interesse de orientação, Especialmente sendo uma área tão especializada, não deve haver muitas editoras portuguesas que trabalham nessa área. Por isso, o máximo que se consegue fazer é procurar realmente as editoras que publiquem nessa área, ou então procurar junto das fundações mais viradas para essa área específica, para a área da medicina. Por exemplo, a Fundação Champalimaud também trabalha na área de medicina e eles têm várias obras de autores. A Fundação Champalimaud, eles têm uma biblioteca, também já publicaram várias obras de autores alemães, a própria Gulbenkian. Agora, a nível de editoras da área da medicina, parece-me um bocado difícil conseguir-se arranjar qualquer coisa nessa área, mas lá está, tem de ser uma editora a vir depois tratar connosco. Sim, está ali mais uma pergunta? Uma pergunta para o Instituto Francês, que é esse programa de apoio aos direitos é só referente a editoras francesas ou de outros países francófonos também? São para os editores franceses, não francófonos. Então tem... Não, são editores franceses. Não, o autor pode ser belga ou algeriano, pode ser francófono, mas a editora tem que ser francesa. É isto. Porque é um programa nacional. Tem muitos autores
belgos, algerianos, que estão publicados na França. Tem, não todos, claro, mas, por exemplo, uma escritora como Amélie Nothomb é belga, mas está publicada em Alba Michel, que é uma editora francesa. Então, estou a falar assim, não sei se está muito conhecida aqui em Portugal, mas foi... Boa pergunta, muito obrigada por esta questão. Amanhã temos uma mesa redonda sobre a edição em suporte eletrônico, então talvez a resposta será melhor amanhã. O que posso dizer? O print on demand é ligada também à edição digital. Então são coisas ligadas. O print on demand é mais uma edição universitária. Para a edição eletrônica, hoje em dia, na França, os contratos são contratos para livros de carta, mas tem um artigo sobre a publicação com e-book. É um artigo que está negociado para um período de tempo curto, tipo 2 anos, porque a tecnologia está tanto mudando as coisas que os editores não têm uma visão assim a longo prazo. Então preferem fazer uma coisa assim para depois renegociar. A edição em papel está negociada para 7 anos hoje. Só 7 anos, depois tem que ver de novo. Antes estava para a eternidade, hoje são 7 anos. Mas para o e-book, que está ligado ao livro de carta, de papel, é uma coisa, um artigo de 2 anos. Então, quando fazemos o apoio para os dois. Até sem saber, não tem um apoio para o e-book, porque o e-book hoje, pelo menos na França, está ligado à edição de papel. Posso falar assim. Mas amanhã, acho que vocês, se voltarem, podem ouvir duas vozes. Uma voz alemã que vai falar da edição do ponto de vista profissional e uma voz francesa que vai falar da política francesa sobre o e-book. E, sobretudo, de uma lei sobre o preço único do e-book. Que os franceses votaram há 1 ano lá na França. Então tem que voltar amanhã. Outra pergunta, dúvida? De todas formas, como disse Teresa, estamos... nos nossos institutos respectivos. Também tem outros institutos que têm este apoio. O Instituto Italiano tem, as embaixadas também, mas o Instituto Italiano tem o mesmo apoio à tradução. O nosso colega não podia ver hoje, infelizmente, mas é possível contatar-se com ele. Sim, nós costumamos tratar disso com as editoras que vêm ter connosco e que pedem apoios para essas áreas. Fazemos parceria. Seja o editor português paga o hotel e pagamos o avião, ou ao contrário. Tem sempre esta... quando falava do Tahar Benjeloun, que vai chegar... 22 de junho, é uma parceria com o editor, com uma grande instituição como a Fundação Gulbenkian, mas sim, faz parte do...
Não necessariamente. Pois, bom, quando o autor está lá, pode ver uma vez no instituto, mas pode ser uma outra livraria, pode ser aqui. O Philippe Claudel, por exemplo, assinou aqui os seus livros A Investigação, que é um livro da Sextante Editora. Não chegou no instituto para fazemos coisas também fora dos nossos muros, paredes respectivas, como hoje, por exemplo. Muito obrigada e espero até amanhã, então.